Entrando aqui agora noutra dimensão da entrevista, falando aqui um bocadinho dos desafios da profissão e do contexto histórico, político que foi passando por aqui. Professor, as novas tecnologias estão em força, digamos assim. O professor com certeza foi acompanhando e elas foram aparecendo ainda quando o professor exercia a atividade, as duas atividades. Acha que considera que a sua atividade, ainda há pouco me dizia que as sondagens como eram feitas há 20 anos atrás, hoje em dia já não faz sentido nenhum, são completamente diferentes. Considera que a sua atividade e o desenvolvimento da atividade foi afetada pela introdução destes novos dispositivos e pelas novas tecnologias? Ora bem, eu acho que há aqui um marco que mudou tudo. E que vai continuar a mudar, sem dúvida, que foi a internet e o desenvolvimento exponencial da internet. É certo que a internet tem muitos problemas. A investigação na internet, como todos sabemos, há muita coisa verdadeira, mas tem muita coisa que não é verdadeira. Mas não há dúvida nenhuma que a internet veio revolucionar até a maneira como se faz o marketing, sobretudo o marketing político. E o outro marketing, mas o marketing político sofreu uma alteração profunda com a internet. Se nós olharmos, e aqui realmente os indicadores são sempre nos Estados Unidos, da América, se nós vemos as eleições presidenciais, verificamos efetivamente que a primeira eleição presidencial, onde um meio já teve muita influência, foi na eleição Nixon-Kennedy. Houve aquele célebre encontro na televisão dos dois candidatos, debate, podemos assim dizer, e aí, efetivamente, a equipe de Kennedy já fez marketing. Qual foi o marketing que fez? É que o Kennedy aceitou o debate com uma única condição. Teria que ser em pé. E, precisamente por isso, o Nixon ganhou a eleição. O Kennedy ganhou a eleição. Porquê? O Nixon tinha um problema no joelho, que aliás tinha sido operado há pouco tempo, e passou a maior parte do debate a bambolear o corpo. E o Kennedy sempre direito. O que é que acontece? Quem viu o debate pela televisão, fez as sondagens, quem viu o debate pela televisão diz que Kennedy ganhou. Quem ouviu pela rádio, Nixon ganhou. Efeito da televisão. Outro efeito aqui do marketing político foi a eleição de Reagan. Reagan, 18 meses de ser eleito, foi feita uma grande sondagem nos Estados Unidos que dava que o Reagan era conhecido por 5% dos americanos. O partido ficou em pânico. Mas a equipe de marketing do Reagan, dos quais o responsável da equipe foi o meu professor na Universidade de George Washington, disse: não poderíamos ter melhor resultado, porque só 5% dos americanos é que o conhecem. Vamos vender a imagem dele que queremos a 95% dos americanos. E assim foi. A campanha do Nixon foi toda através, naturalmente, do marketing político. Depois apareceu uma outra eleição, que foi a de Obama-McCain, primeira eleição de Obama, em que aí a todos os meios de comunicação, inclusive a televisão, se juntou a internet. A campanha do Obama foi a primeira que utilizou a internet em cheio. E que foi com sucesso. E depois não podemos dizer mais nada sobre a eleição de Trump. Todos conhecemos realmente o que é que os meios de comunicação fizeram, a televisão e a internet. Sim, claro. Muito bem. E
Em termos, falámos do impacto que os novos dispositivos e as novas tecnologias poderão ter em termos dos processos de gestão e de organização do trabalho e em termos do impacto do desenvolvimento económico, as diferentes crises que foram assolando Portugal, sente ao longo deste seu percurso, sejam as crises, seja algumas questões, acontecimentos históricos, como a própria guerra colonial, a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, o próprio 25 de Abril, sente que de alguma maneira, estas evoluções e estes acontecimentos sociais, políticos, históricos, de alguma maneira poderão ter afetado o desenrolar da sua profissão, das competências, mesmo das próprias oportunidades que poderá ter? Não há dúvida nenhuma que sobre a parte, portanto, não académica, depois falarei na parte académica e na parte não académica, não há dúvida nenhuma que os acontecimentos sociopolíticos tiveram e têm, quanto a mim, sempre influência nesse percurso. Não há dúvida nenhuma, por exemplo, de sondagens políticas, antes do 25 de Abril, era quase que impensável falar nelas. Eu, antes do 25 de Abril, conheço realmente 5 sondagens políticas, não mais, e mesmo essas 5 sondagens políticas, em várias delas, pelo menos numa, mas acho que em 2 ou 3, houve inclusivamente entrevistadores presos. De maneira, 25 de Abril deu uma nova abertura, chamemos assim, ao aspecto das sondagens. E depois há outro marco que é realmente importante, no meu entender, que foi a adesão à União Europeia. E, efetivamente, o intercâmbio de técnicas e processos foi em catadupa. Quer dizer, nós éramos inundados por coisas novas que estavam a fazer noutros sítios, com possibilidades de trocar opiniões, de ir ver, de contactar, de trazer cá, e isso realmente levou a uma, não direi explosão, mas realmente um crescimento exponencial da atividade. Não há dúvida nenhuma que aquilo por que sei, embora já não estivesse ativamente a participar em trabalho nessa área, a crise financeira europeia veio criar graves problemas em termos de aplicação e até de investigação em muitas dessas empresas. Creio que as coisas agora, segundo tenha percebido, as coisas estão a melhorar, mas o que é certo é que quando há uma crise, a recuperação é lenta sempre. De maneira que creio que ainda não chegámos ao estádio, ou estadio, como quisermos dizer, que estávamos antes da crise. Mas para lá caminhamos, felizmente. Sob o ponto de vista académico, não há dúvida nenhuma que houve aqui um marco, que foi, não direi o 25 de Abril em si, mas 2 ou 3 anos após o 25 de Abril. Houve realmente grandes transformações no ensino. Algumas, reputo, para melhor, outras talvez não tanto para melhor, mas o que é certo é que o ensino se modificou. A acessibilidade variou, portanto, a maneira de encarar os aspectos ligados ao ensino também, e Bolonha veio trazer então uma revolução ainda maior ao aspecto do ensino universitário. Acho que a ideia que presidiu a Bolonha, esta é a minha opinião, era boa, e algumas vezes tem sido desvirtuada, mas a ideia em si acho que é uma ideia a explorar e enfim, hoje também o público, como eu percebo das algumas intervenções que tenho feito, é diferente do que era anteriormente, muito diferente, muito mais jovem. Curiosamente, eu tive há dias numa intervenção também no ICSP e falei para uma turma que a maior parte eram brasileiros.
que é curioso, portanto, este intercâmbio entre Portugal e Brasil. E, enfim, isto traz-nos ensinamentos e também alguns constrangimentos. Sem dúvida. Uhum.